Na tarde de hoje, eu vou mostrar para vocês, do começo até o final, como a gente faz uma aplicação de Botox. Vamos entender aqui no rosto do Paulo qual é a diferença para uma marcação e para uma aplicação num rosto feminino e num rosto masculino. Paulo, eu vou pedir para você fazer um pouco a dinâmica dos músculos para o pessoal entender como que esses músculos que a gente já estudou na teoria, aquela musculatura da mímica facial, como que essa musculatura funciona na dinâmica do rosto. Faz um pouquinho cara de bravo olhando para eles. Vocês estão vendo aqui? Aqui eu tenho os dois corrugadores contraindo e o prócero contraindo. Faz cara de susto. Quando ele faz cara de susto, olha só, todo aquele feixe frontal do músculo occipito frontal, ele faz aquele efeito sanfona, formando essas linhas horizontais aqui na testa dele. Sorri, Paulo. Orbicular do olho. Olha só as marcas do orbicular do olho que formam aquelas ruguinhas indesejáveis aqui no cantinho do olho. Ok? Então, a marcação que a gente vai fazer é uma marcação para botox masculino em terço superior de face, respeitando o desenho e as características de um rosto masculino. Basicamente, qual é a diferença entre o rosto feminino e o rosto masculino? Os homens, eles têm uma constituição muscular muito mais potente, na maioria das vezes, do que as mulheres. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar até, viu, Paulo? A gente tem que trabalhar até aumentando um pouquinho da dosagem por conta deles terem uma tonicidade e um músculo mais robusto do que a mulher, de uma forma geral. E uma outra diferença muito importante é respeitar a altura do levantamento da sobrancelha, do arqueamento da sobrancelha. A mulher gosta de uma sobrancelha arqueada, já os meninos não gostam tanto, porque fica com aquele ar afeminado. Então aqui eu vou mostrar para vocês quais as linhas de referência que eu utilizo para poder fazer a marcação desse Botox. Dá para ver direitinho aí, Jéssica, lá na filmagem? Olha um pouquinho para mim, Paulo. Primeira linha de referência que eu utilizo é a linha da pupila. Então, eu vou fazer uma linha vertical na direção da linha da pupila. Olha um pouquinho para mim. Olha um pouquinho para lá. Eu tracei duas linhas verticais, respeitando a linha da pupila do paciente. Vira um pouquinho para mim. Faz cara de susto. Joia. Toda sobrancelha tem um pico de arqueamento. Pode relaxar. Em média, eu tenho aqui uma distância de meio a 1 centímetro entre a linha da pupila e a linha de arqueamento. Pode relaxar. Essa linha mais lateral, que é a linha do arqueamento da sobrancelha, ela é que vai me determinar os limites laterais da minha marcação, tá? Então, nas mulheres, normalmente a gente deixa essa parte do músculo occipito frontal solta. Para quê? Para que eu tenha um efeito lifting na pálpebra superior. Já nos meninos, a gente vai travar um pouquinho aqui com a toxina botulínica, para que quando ele se expresse durante a fala, essa sobrancelha não crie um arqueamento muito grande, tá? Eu, por preferência, gosto de pegar a altura da testa do paciente e traço uma linha no meio da testa, independente de onde estão as rugas que ele apresenta. Olha só que bacana, eu já tenho aqui uma delimitação, algumas linhas de referência que vão me ajudar a fazer a marcação dos pontos. Então agora, vira um pouquinho para mim, faz cara de bravo, Paulo. Bem nítida a contração de prócero e corrugador aqui, né? Pode relaxar. Então aqui a gente vai fazer um ponto de aplicação no prócero, um ponto de aplicação nos corrugadores. Na linha da pupila, eu gosto de trabalhar travando essa aplicação aqui na região lateral. Essa linha ficou um pouquinho
assimétrica aqui. Então, eu travo essa aplicação aqui na região lateral e vou travar na linha da sobrancelha também. Aqui é que está o segredinho para que essa sobrancelha não arqueie demais. Qual que é o meu limite vertical para essa delimitação? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente para vocês poderem visualizar. Só um minutinho. Tem uma região de segurança acima da linha da sobrancelha que a gente deve respeitar, viu, Paulo? Por quê? Para que eu não faça uma aplicação e não pese aqui nessa região da pálpebra do paciente. Se eu dividir a minha sobrancelha em três partes, a primeira praticamente representa aqui a localização do músculo corrugador do lado direito. Os outros 2/3 eles são uma região onde eu não vou aplicar botox. Por quê? Porque se eu aplicar toxina botulínica nessas duas partes laterais da sobrancelha, eu posso causar um efeito indesejado que seria a pitose da pálpebra, um peso na pálpebra superior que ele não vai gostar, né, Paulo? Qual é a altura dessa linha de segurança? Mais ou menos um dedo aqui, olha. 1 centímetro para que eu não invada essa região. Então, aqui a gente não aplica, tá? Vira um pouquinho para mim. Então, delimitada a minha zona de segurança, eu vou fazer a marcação dos pontinhos. Faz cara de bravo, cara de susto. O resto dos pontos, a gente vai avaliar a quantidade de rugas, a potência desse músculo e vai determinar pontos com distâncias entre 1,5 e 2 centímetros, contando com o halo de difusão da toxina botulínica, e eu vou espalhar alguns pontinhos aí. Eu gosto de utilizar 2,5 unidades em cada um desses pontinhos. Eu posso usar 2, posso usar 3, depende da sua preferência. 2,5 unidades é uma medida muito fácil da gente visualizar na seringa de 1 ml, então eu gosto dessa referência. Aqui a gente vai usar 5 unidades no prócero, 5 unidades em cada corrugador, e nos demais pontos do músculo frontal a gente vai utilizar 2,5 unidades em cada ponto. Vira um pouquinho para mim. Pode relaxar. Vamos distribuir bem esses pontinhos aqui para a gente ter um resultado bem legal nessa aplicação. Vira um pouquinho para lá. Então, eu tô travando aqui essa região da lateral para que essa sobrancelha não arqueie demais e tô envolvendo todo o músculo frontal em pontos de aplicação para que eu paralise esse músculo por completo. Lateral do olho, vira um pouquinho para cá. Sorri para mim. Vocês estão vendo que ele é muito jovem ainda, então ele ainda está fazendo praticamente preventivamente esse botox, porque em repouso ele não tem as marcas de expressão na pele. Então, nesse caso, eu gosto de fazer um ponto de aplicação e nesse único ponto de aplicação preventiva eu coloco 5 unidades de toxina botulínica superficialmente, tá? Um único ponto com a distância aqui, com uma distância segura de um dedinho, aqui. Deixa eu ver como estamos. Deixa eu ver se está bem simétrico. Rosto bonito, né? Eita, nós. Joia.
Então tá aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a analgesia. Normalmente eu gosto de ficar atenta aos outros terços faciais também. Então não é raro a gente abordar o terço inferior da face, em alguns músculos estratégicos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para poder relaxar essa musculatura, para poder ajudar no tratamento ou na harmonização de outras áreas da face, como por exemplo o tratamento das rugas de marionete. Não é o caso do Paulo, mas em algumas pacientes ou em alguns pacientes eu preciso relaxar a musculatura mentoniana, às vezes a musculatura do platisma, para ter um resultado melhor na harmonização, na proposta de harmonização que eu tenho, tá ok? Então aqui a gente vai fazer a anestesia e já já eu vou mostrar para vocês. Antes de fazer a anestesia do Paulo, eu gostaria de mostrar para vocês, de falar com vocês a respeito do halo de dispersão da toxina botulínica. Cada ponto de 2 unidades e meia, tem aproximadamente um halo de dispersão de diâmetro de 0,4 a 0,5 milímetros. Isso quer dizer o quê? Que ao redor de cada pontinho desses, eu vou ter uma circunferência de um diâmetro de aproximadamente 1 centímetro. Então, olha só que interessante. Vira um pouquinho para mim, Paulo. Se eu fizer simular aqui o halo de dispersão de cada um desses pontos, eu vou perceber o quê? Aqui eu tenho um halo de dispersão um pouquinho maior, porque aqui a gente coloca uma quantidade um pouquinho maior. Isso é muito bacana, Paulo, de você visualizar, porque aí você fala, nossa, mas só esses pontinhos são suficientes? Quando a gente entende o halo de dispersão do produto, a gente compreende por que eu consigo acessar todo o músculo. Dá uma olhada só. Espera aí que eu já vou terminar aqui minha obra. Vira um pouquinho. Fala, nossa, mas aqui nesse cantinho de olho, um único pontinho é suficiente? Vamos ver se é? Olha só como é suficiente. Eu vou criar aqui com 5 unidades um halo de dispersão que vai pegar uma boa parte da lateral do orbicular do olho. Sorri. O pontinho não pega, mas o halo de dispersão do produto vai agir em toda a região que eu quero prevenir as rugas. Bem de frente, tá bem de frente lá? Vocês estão percebendo que quando eu faço a união de todos os halos de dispersão dos pontos que eu escolhi aplicar, eu englobo e eu acabo tendo um efeito da toxina em toda a testa do paciente? Então, a distância entre os pontos e a quantidade de toxina que eu aplico em cada ponto também vai interferir nisso. É muito importante, e a gente vai ter outros momentos para conversar sobre isso. Eu já tive essa conversa com o Paulo antes da gente fazer essa marcação, entender como o paciente gosta da aplicação. Porque se o paciente fala, não, eu quero que minha testa fique travada, fique bem travada, bem sem movimento, então a gente tem que realmente fazer a união desses halos de dispersão para que a toxina realmente pegue o músculo frontal por toda a sua extensão. Agora tem muita gente que já gosta de uma aplicação mais natural, que quer manter um pouco da dinâmica do seu movimento sem as rugas aparecerem de uma forma tão intensa. Então é muito importante a gente entender essa questão, viu, Paulo? Porque isso interfere também na minha aplicação, na quantidade de toxina que eu vou aplicar, na distância entre os pontos, na quantidade de pontos. É importante eu salientar aqui que é lógico que a quantidade de toxina vai ser proporcional à durabilidade também do tempo da sua aplicação. Aquela aplicação mais sutil, que ainda mantém um pouco o movimento, a tendência é que o músculo volte ou retorne à sua contração muscular um pouco mais rápido do que naquele outro paciente que a gente aplicou uma quantidade um pouquinho maior. Existe essa relação de proporcionalidade, tá ok? Então aqui estão os pontos e eu
queria que vocês se fixassem aqui nos halos de dispersão da toxina botulínica. Vamos conversar um pouquinho agora a respeito da anestesia. Primeira coisa que o paciente me perguntou: vai doer, Carla? E eu prometi para ele que não ia doer, né, Paulo? Para cumprir essa promessa, eu vou fazer uma analgesia tópica para que fique o máximo de confortável para o paciente a aplicação. Na verdade, essa questão da sensibilidade com a aplicação, ela já começa num cuidado que a gente tem com a agulha. A agulha é uma agulha bem fininha, viu, Paulo? É uma agulha muito pequenininha e muito delicada. Existe diferença entre as marcas da agulha, entre o comprimento das agulhas. E assim, realmente agulhas boas são um pouco mais caras, mas é um cuidado que o paciente merece. É um diferencial. Por quê? Porque ele vem buscar por um tratamento e ele não quer sentir dor. Paciente nenhum quer sentir dor no consultório. Então, todo detalhe é importante. O primeiro detalhe é com relação às agulhas. Depois eu vou mostrar para vocês as agulhas que eu gosto de utilizar, mas agora a gente vai falar sobre analgesia tópica, anestesia tópica. Tinha uma pomadinha no mercado que chamava Enla, ou melhor, ela ainda chama Enla, mas ela foi retirada do mercado e, do que eu sei, ainda não retomou a distribuição. Então a gente ficou um bom tempo tentando encontrar uma pomada anestésica que tivesse essa associação de lidocaína com prilocaína, para que eu tivesse um efeito anestésico bom para o paciente não sentir dor durante a aplicação. Então, olha só, medicaína, dá para ver? A medicaína, ela é facilmente comercializada e ela é uma associação entre lidocaína e prilocaína. Então, eu tenho uma anestesia muito mais potente do que se eu estivesse usando só lidocaína. O Paulo vai perceber e depois ele vai contar pra gente se a aplicação dele foi dolorida ou não. Tá bom? Então, o que eu faço aqui? A testa dele tá marcada. Eu gosto de marcar, não é só para mostrar e para ensinar vocês. Eu gosto de fazer essas marcações e eu uso o anestésico exatamente em cima dos pontos que eu faço marcação. Fala, mas Carla, você não pode pôr a agulhinha em cima da tinta da caneta. Realmente não, vocês têm razão. Então, durante a aplicação, eu tenho um suavezinho, eu vou tirando a tinta e aplicando, tirando a tinta e aplicando. Até para que eu consiga fazer a aplicação exatamente no ponto onde eu decidi aplicar, para que eu não disperse esse produto onde eu não quero e para que esteja exatamente no local onde foi anestesiado. Então, aqui, com a própria bisnaguinha, a gente faz pontinhos de aplicação. Essa pomada, ela vai sendo absorvida pela pele, a própria pele vai absorvendo a pomadinha e essa gotinha grande vai se tornando uma gotinha bem pequenininha de pomada. Nesse ponto, com pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos, Paulo, que você vai me esperar para fazer essa aplicação, é o tempo do anestésico fazer efeito. Vira um pouquinho. Eu não sei se dá dessa distância para vocês verem, mas em cima de cada pontinho branco tem uma gotinha de anestésico tópico. Eu tenho preferência de fazer dessa forma, eu acho muito melhor do que espalhar o anestésico pela testa toda. Então aqui eu fico com o ponto, exatamente o ponto de aplicação, ele vai ser anestesiado e o paciente não vai sentir a picadinha da agulha. Tá ok? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa aplicação então. Paulo, vamos esperar esse anestésico fazer um pouquinho de efeito? Joia. Tudo pronto? Então aqui a toxina botulínica já está dentro da seringa, uma seringa de 1 ml. Depois eu vou mostrar para vocês em slide a característica dessa seringa, a característica dessa agulha. O Paulo já está há algum tempo com esse anestésico tópico e a gente vai iniciar as aplicações. Então aqui, como eu falei para vocês, eu vou com suave, primeiro eu pinço, tá, Paulo? Eu limpo
bem a tinta que tá a marcação, que tá feita a marcação. No músculo prócer, eu gosto de fazer uma aplicação bem perpendicular. Tudo bem, Paulo? Olha só, a picadinha da agulha, o anestésico alivia, mas ainda assim pode ser que ele sinta um pouquinho a penetração do líquido, que é um pouquinho desconfortável, né, Paulo? Tudo bem? Vou precisar que vá um pouquinho mais devagar, você me fala, tá? Não, tô terminando. Tudo bem? Último pontinho aqui. Vira um pouquinho para cá. Lateralzinha dos olhos, eu gosto de fazer com a agulhinha bem perpendicular e superficial. E aqui a gente coloca 5 unidadezinhas. E é normal ficar uma pápulazinha aqui que o paciente tem que tomar cuidado para não esfregar e não espalhar, tá, Paulo? Vira um pouquinho para lá. Só um minutinho.
cuidado eu vou limpar as marcas de caneta que eu fiz com clorexidina desgermante, que ela tem um pouquinho de detergente, então ela ajuda a remoção da tinta da caneta. E aí o Paulo daqui a pouco vai falar pra gente se foi confortável essa aplicação. E eu vou passar para ele depois um formulário com as recomendações e com os cuidados após a aplicação. Basicamente, Paulo, aqui não vai passar filtro solar. Hoje, você não vai praticar nenhum tipo de exercício físico pesado, não vai carregar peso, tá? E não pode deitar por 5 horas. Na verdade, 5 horas é um tempo com bastante folga para que a gente tenha segurança que o Botox não vai, que a toxina botulínica não vai dispersar para um músculo indesejado. Desencosta um pouquinho, Paulo, depois eu vou limpar ele melhor aqui. Conta pra gente como que foi a experiência com anestesia tópica. Nada, não senti absolutamente nada. Tranquilo, né? Nada, nem Quantos agulha, minutinhos a gente deixou? Uns 15 minutinhos de Por aí. anestesia? 15 minutinhos com anestésico tópico, foi uma aplicação bastante confortável, bem tranquila, e tá aí. Daqui 15 dias a gente vai dar sequência na harmonização do Paulo. Tem algumas outras coisinhas que a gente vai fazer, né, Paulo? Sim. E aí vocês já vão poder visualizar o efeito final da toxina botulínica, dessa aplicação de hoje da toxina botulínica dele.